começar, gostaria de cumprimentar todos que estão tendo a possibilidade de me acompanhar nesse momento. Gostaria de agradecer inicialmente ao convite do programa de apoio e acompanhamento pedagógico, o PAAP, ao grupo do COIDEA, do EIDEA, e foi-me dado esse desafio de falar com vocês sobre esse tema, ser professor universitário em tempo de aula remota, desafios e perspectivas. Bem, não é uma tarefa fácil. Nós todos estamos vivendo um momento especial nas nossas vidas, né? Estamos apreensivos, estamos preocupados e estamos tentando, ao mesmo tempo, dar conta de inúmeras atribuições. Eu gostaria de falar, inicialmente, eu vou focar 3 pontos. O primeiro ponto é com referência à leitura obrigatória, ao acompanhamento obrigatório que a gente tem feito através das últimas publicações, muitos e-books, muitos livros foram disponibilizados nesse período, né? E tivemos acesso, estamos acompanhando os grandes jornais em circulação no nosso país. Então, acompanhamos essas discussões que estão acontecendo em torno do papel da educação nesse período de crise. Evidentemente que a crise não se resume somente à pandemia, né? A pandemia, ela está tendo, assim, uma grande repercussão, evidentemente, em função do número de mortos, do número de pessoas infectadas, da falta de uma vacina, mas a crise é muito mais ampla, né? Nós estamos vivendo a ponta do iceberg, que é exatamente, na minha opinião, a pandemia. Mas nós estamos acompanhando, né, as últimas notícias e estamos tremendamente preocupados. Recentemente, a gente acompanhou uma notícia que impacta diretamente a questão da educação, dos órgãos de fomento à pesquisa, que estão sofrendo terrivelmente com essa questão da redução de verbas de orçamento e outras questões. Olha bem, gente, recentemente o Congresso aprovou a retirada de 1,4 bilhões do orçamento da educação. Ora, nós sabemos que a nossa educação, de um modo geral, de uma maneira mais simplificada, ela tem um orçamento baixíssimo, um orçamento altamente, não, eu diria insuficiente, altamente precário, reduzido, que não dá conta de atender todas as demandas, sejam, por exemplo, de todas as instâncias de ensino, da educação, de um modo geral, no nosso país. Nós temos um orçamento de 3% do PIB. Isso representa um investimento baixíssimo se comparado com outros países, outras nações que investem muito mais em educação. Então, estamos agora
com essa notícia, esse impacto que vão retirar 1,4 bi do nosso orçamento da educação, imagine, para ser encaminhado para obras, certo? Ora, nós já sofremos redução, e se você pensar, o nosso orçamento chegou a ficar menor que o sistema de defesa, né, do Ministério da Defesa no país. Por quê? Ora, a gente sabe que tem gente que pensa que matando se resolve os problemas ainda na época de hoje. Porém, né, estamos vivendo um tremendo processo de desmontamento, né, de desconstrução, né, dos poucos resultados que a gente, digamos assim, vinha alcançando nos últimos tempos. Enquanto o foco não for na educação, e a gente acredita na educação, nessa perspectiva transformadora da própria sociedade, evidentemente que não somente a educação, que existem outras dimensões também que vão impactar esse quadro de mudanças e de transformações. Mas a gente tem que se preocupar, principalmente agora, nesse momento que muitos teóricos dizem que a gente está vivendo esse período de bifurcação, que chegamos a um ponto que perguntamos para onde nós vamos, né? Que universidade estamos pensando, estamos querendo efetivamente, né? Então, é necessário rever e pensar mais adiante, né, nesse projeto de universidade. A educação, ela fica nesse holofote, nesse destaque, porque leva-nos à condição de ser humano, aquela condição de ser um habitante desse planeta Terra, que é um planeta único, ok? Então, nós temos que nos preocuparmos com algumas questões, por exemplo, que planeta nós estamos pensando em deixar para as próximas gerações, certo? No interessante livro Ecos do Fim do Mundo, que foi um livro organizado pelo professor Carlos Aldemir, a gente tem muito material para refletir, para pensar no impacto não só dessas mudanças em função da pandemia, mas também pensar, né, que são tantos efeitos, são tantas mudanças tão rápidas, que quais são as perspectivas, o que é que o futuro nos aguarda? Bem, é preciso pensar que, de acordo com o parâmetro, né, o parâmetro que a gente está usando da educação, é o próprio conhecimento científico. Eu sou professora de 2 instituições de ensino superior. A Universidade Estadual de Feira de Santana, que é uma instituição de ensino superior pública, e uma instituição de ensino privada de natureza confessional. Isso quer dizer que é uma entidade, né, privada, mas ela não visa lucros. Ora, estamos, né, pensando
a Universidade, por exemplo, Estadual de Feira de Santana, como outras instituições, já estão desenvolvendo protocolos, né, para o retorno das aulas, para o retorno às aulas presenciais. Evidentemente que a grande questão que está posta na sociedade e que eu vejo muitos colegas meus comentando, olha, auxiliadora, sem vacina não há acordo, não há como a gente voltar para a sala de aula, né, sem vacina. Ora, não temos nenhuma ideia de quando, digamos assim, essa vacina, né, uma vacina realmente eficaz, né, vai estar à disposição da sociedade. Entretanto, a gente observa algumas coisas. Eu, por exemplo, a minha formação, digamos assim, religiosa, eu sou católica, né? A minha formação é católica. Então, nesses últimos tempos, em função, até por conta que eu também estou nesse grupo de risco, eu tenho evitado, né, digamos assim, frequentar ambientes públicos, né? Mesmo com baixa concentração de pessoas, ainda assim representa um fator de risco, e mesmo com máscaras. Então, a gente fica pensando assim, nos últimos tempos, eu assisti muitas missas remotas, né, transmitidas em igrejas católicas, e eu tenho observado que quando o governo, por exemplo, do estado de São Paulo, e como aqui na Bahia e em outros lugares, liberaram, por exemplo, o funcionamento dos templos, das igrejas, enfim, para cultos religiosos de qualquer natureza. Eu estou me reportando ao católico porque vem de conta de uma religião que eu participo. Então, eu vim acompanhando na televisão, através das missas que são transmitidas pelo movimento agora me fugiu o nome, mas a igreja de Nossa Senhora Aparecida, e outros, né, que retransmitem essas missas pela TV, que no início as pessoas se sentavam, as que tinham acesso, se sentavam assim em bancos separadas, era praticamente 2 pessoas por banco na igreja, e raríssimas vezes famílias sentavam assim 3. Mas, nos últimos dias, eu tenho observado que as igrejas estão lotadas, que não se vê mais esse distanciamento, né? Então, você já vê, por exemplo, um banco ocupado por 4 ou 5 pessoas, mesmo com máscaras. Isso já sinaliza para uma abertura, né? Vamos dizer assim, de outros órgãos, de outras instituições. Ora, evidentemente que a gente se preocupa com a questão, por exemplo, de garantir a segurança de professores, funcionários, alunos, né?
o público que frequenta os campos universitários, perdão, né? E aí a gente se pergunta qual protocolo vai dar conta, né, dessas particularidades que ocorrem em todos os ambientes, na sala de aula, com relação aos projetos de extensão, os projetos de ensino, porque essa situação é uma situação complexa. Acontece que nós estamos, tipo, minimizando nos últimos tempos, não sei se os senhores concordam comigo, os efeitos dessa pandemia, certo? Então, ocorre uma tragédia de impacto rápido, tipo assim, desabamento de um prédio, de um incêndio de uma fábrica, ou coisas assim, que levam a vítimas, digamos, 4, 5 vítimas, isso se revela uma certa... Não estou falando da dimensão do humano só, mas é uma catástrofe, né? Uma tragédia que impacta, porque ela é comunicada de uma maneira rápida, com imagens, né? E a gente se pergunta e se preocupa com as famílias e principalmente com aquelas vítimas, né, que foram assim, digamos, retiradas da vida cotidiana em função de muitas dessas tragédias que poderiam, inclusive, serem evitadas, né? Veja aí o caso de Mariana, que já está completando anos, né? Que houve aquela tragédia, qual o impacto que isso causou na vida das pessoas, aquele incêndio há anos da Boate Kiss, que comoveu o país, mas eu fico assustada com o número de mortos que têm sido registrados no país desde março, praticamente, até o momento, em torno de mais de 100 mil mortos, e isso me parece não causa tanta comoção, tanta aflição na vida das pessoas. Então, com relação a isso, é uma preocupação muito grande com o fator humano, né? Porque nós, professores, estamos formando pessoas, cidadãos, para terem essa compreensão maior sobre o próprio planeta que habitamos, né? Edgar Morin, um filósofo francês que eu, digamos assim, me identifico diretamente com as ideias, com as coisas que o professor Edgar Morin escreve. Então, no livro Educação Planetária, e eu até estava revendo, porque foi uma das, digamos assim, um dos textos que eu trabalhei com os meus alunos, né, da disciplina de estágio curricular supervisionado nesses tempos de pandemia. Então, quando a professora Maria José me convidou para gravar essa fala, eu me lembrei instantaneamente, né, que eu tinha, inclusive, discutido isso com meus alunos na disciplina de estágio. E o texto era sobre a escola que mata a curiosidade.
Mas, evidentemente, que isso é uma bifurcação também do tema central que a gente está abordando nessa fala. E aí, Morin, ele fala exatamente isso. Vivemos em um mundo complexo e interligado, e novas informações nos fazem a toda hora mudar de planos, né? A pensar nas certezas e acontecimentos que parecem únicos e absolutos, né? Então, Edgar Morin coloca o ser humano e o planeta no centro do ensino. E diz mais ainda: é preciso aprender sobre a condição humana, a compreensão e a ética, entender a era planetária em que vivemos e saber que o conhecimento, qualquer que seja ele, está sujeito ao erro ou à ilusão, adverte Morin. Bem, evidentemente que eu ainda faço parte de uma corrente que defende que são os mestres, né, que transformam a vida, né, dos nossos estudantes, impactam consequentemente na sociedade e vai de oposição a movimentos como valorização do imediato, do aqui e agora. Então, nós vivemos instantaneamente, né? Consumimos tudo de uma rapidez e tudo se esgota rapidamente de sentido, de satisfação, certo? Ora, essa hipervalorização, né, do imediato, bem como uma corrente recente que está impactando a nossa vida, que é o negacionismo. Se nega tudo. Não, não é assim. Queimada? Ora, sempre teve queimada. Não, a floresta amazônica está aí, vai resistir. Essa questão da discriminação, digamos assim, da desigualdade social, por exemplo, aqui no nosso país, não tem aqueles humanos esqueléticos. A gente não vê isso. Por exemplo, o povo que sofre essas consequências, inclusive na questão da qualidade de vida, aqui nada. Aqui o povo cai na água do esgoto e não tem nada, não acontece nada com ele, certo? Ora, gente, meu Deus do céu, em que mundo estamos para conviver com um pensamento tão incrivelmente absurdo como que como é que se diz, a gente vem ouvindo, né? Se nega tudo, se parte do princípio que negando vai se esconder que o nosso planeta está cada vez mais sofrendo essas consequências do desmatamento, da poluição, né? Nunca tantas espécies estiveram ameaçadas, estão desaparecendo do planeta, né? Então, nós temos que pensar, né, que enquanto professores e, digamos, atuando nessas esferas, nas instituições de ensino superior, nós
temos que pensar nessa questão de aprendizados múltiplos, né? Porque, vejam bem, algumas dessas transformações que vão aparecer assim com maior destaque, com maior ênfase nesse período, elas vão continuar, certo? Essa questão, por exemplo, do ensino híbrido, né? De você conjugar esses espaços onde existe a presença forte das tecnologias digitais e a questão do presencial também, a questão das plataformas digitais. Isso não vai mudar, vai surgir cada vez mais, né? A aula invertida, a questão, por exemplo, dos professores inovadores e, por fim, as atividades diversificadas, né? Então, essa convivência com esses ambientes, digamos assim, não tão novos, mas ambientes que, digamos assim, se projetaram tanto nesse período da pandemia, é importante a gente pensar no papel da educação na sociedade, jogar holofote sobre isso, sobre o exercício da cidadania, né? E pensar o que é aceitável e o que não é aceitável nessas últimas discussões, nesses últimos debates. A dimensão da educação, ela é intrínseca, ela é constituinte do ser humano. E a gente percebe isso. Eu, nos últimos tempos, tenho ensinado a disciplina História da Matemática, onde a gente faz uma viagem, uma evolução do próprio desenvolvimento da humanidade, passando pelo estudo de civilizações, digamos assim, a evolução do conhecimento da matemática ao longo do tempo. E isso está acontecendo em todos os âmbitos, em toda a ciência. Então, vamos pensar até mais, digamos assim, mais no início dos tempos e evoluindo a própria sociedade, a própria humanidade até o dia de hoje. Alvin Toffler, um pensador, ele dizia num livro interessantíssimo, intitulado, eu creio que é A Terceira Onda, que a sociedade ela tem se desenvolvido através do século por meios de ondas, certo? Houve uma primeira onda que é exatamente a onda ligada à questão de quando o homem ele vai, digamos assim, está ligado mais à terra. Ele perde essa característica de ser nômade e se fixa à terra e começa a produzir bens, né, no sentido de produtos e até algumas trocas incipientes em mercados. Por quê? Porque era uma época que está vinculada à questão da própria sobrevivência da espécie. Porque, no início, a gente sabe que os grandes animais, como é que se diz, as grandes mudanças climáticas eram um desafio para os homens. E na medida em que esse homem vai se fixando
a terra, vai plantando e vai vivendo, sobrevivendo dessas colheitas, isso é uma grande evolução para a humanidade. Logo após, vem uma segunda onda, né? Isso vai acontecendo. Nessa segunda onda, nós vamos ver o aparecimento das máquinas, dos motores, das fábricas. Então, essa população que, digamos, estava no campo, vai migrar para as grandes cidades, vão ocupar esses espaços, e aí vai se começar um processo de, digamos assim, de doenças, de agravamento das condições sanitárias precárias, com o inchaço que acontece nas cidades e tal. Então, é uma época da industrialização, do fortalecimento dessas relações com o mercado de trabalho, né? E vai se fortalecendo cada vez mais essa questão da, digamos assim, da competitividade, né? Do acúmulo de capitais. E, por fim, chegamos à terceira onda. Alvin Toffler, ele se refere que essa terceira onda é a onda, digamos, da produção dos grandes sistemas, né, de computadores, de rede, de trocas de informações, onde o conhecimento, né, ele passa a ser uma moeda de grande valor, certo? Já mais recentemente, eu digo, o Alvin Toffler, ele falava até numa quarta onda, que era a onda do conhecimento, né? Porque a terceira, apesar dos computadores, das máquinas, de inteligência artificial, isso não estava ainda fortemente colocado. Mas, na quarta onda, que ele se referia, que era uma evolução natural da humanidade, ele vai falar do conhecimento, onde o conhecimento científico passa a ser a grande moeda, o grande bem da própria humanidade. E a gente vai vendo essa evolução, né, da humanidade com a erradicação de doenças, com a produção de vida no sentido de medicamentos para preservar a vida. E tudo isso, gente, são aspectos ligados à nossa valorização da vida. Então, ser professor em tempo de aula universitária é realmente um grande desafio, né? Em tempo de aula remota, né? Ultimamente, eu estou com 5 disciplinas, né? Na Universidade Católica do Salvador, e me preocupando, porque algumas dessas aulas são de estágio, e como levar esses alunos para o campo de estágio, digamos assim, em função do fechamento das escolas. As escolas aqui, onde eu moro, no município de Salvador, ainda não retomaram as atividades presenciais. Então, por enquanto, são aulas remotas, e nesse período agora, do mês de novembro, o governo do estado declarou um mês de férias, né? E aí foi suspensa também toda atividade remota, e a previsão é que esse movimento de retorno às aulas aconteçam depois do dia
2 ou 3 de dezembro, não estou certo. Os desafios são muitos, né? E as perspectivas, eu sou uma pessoa positiva. Eu não sou uma pessoa sombria, no sentido de não acreditar no outro, não acreditar nas pessoas, no ser humano. Eu acredito, sim, que estamos, né, aflitos, estamos atravessando meio à deriva todo esse momento, mas com certeza teremos outras perspectivas futuras, inclusive na própria formação universitária, porque para mim ficou patente, bem claro, que aquele modelo de uma formação mais conteudista, ele vai se esgotando cada vez mais. Ou você pensa em formar um cidadão com uma visão, né, aberta para a multiplicidade de eventos, de possibilidades que a formação, o olhar especializado oferece, é importante, mas também a gente tem que estar aberto à eterna novidade do mundo. Então, esse cidadão que nós pretendemos formar, ele deve ser um cidadão, acima de tudo, consciente dos seus direitos e deveres com relação à sua vida, ao cuidado com a vida dos outros e à própria sociedade em que vivemos, essa sociedade planetária. Então, eu agradeço a oportunidade, eu não sou muito familiarizada com esses recursos, mas, enfim, eu espero que a mensagem, né, toque o coração de vocês, porque, sobretudo, são os valores, né, que são importantes na vida da gente. Então, a gente tem que preservar a vida, tem que acolher o outro, né? E, sobretudo, formar com valores, né? Formar pessoas que tenham esse sentido de amor pela vida. Porque a felicidade, gente, não é inatingível. E eu sou muito contra, às vezes, alguns discursos filosóficos que tratam essa felicidade como um bem distante das pessoas. Nada disso. Todos nós temos esse potencial de ser felizes, de buscar acreditar no outro e de esperar dias melhores, certo? Um grande abraço para vocês e muito obrigada.